Iboru e Bai Boxexê, meu nome é Leonardo Oliveira, sou babalaô do culto de Fá, afro-cubano, babalaô Unda de Falomã, e estarei novamente aqui junto com vocês falando a respeito da letra do ano, a previsão para o ano de 2024, só que dessa vez o Otu, Oturanico, Oturaoricô, Oturediobe, sacado aí pela Associação de Fá Afro-Cubana do Brasil, o Cabildo e Faniloro. Muito axé! Então, meus amigos, mais uma vez falando sobre Ifá e previsões para o ano de 2024. E vamos falar novamente todos os tópicos, né? Política, economia, sociedade e saúde, natureza e ciência e, no final, a cereja do bolo, religião. Esse ano vai ser um ano repleto de coisas inusitadas e eu quero dizer que eu estou muito contente, muito feliz, porque na grande realidade, por mais que tenha assim, mais de uma letra do ano, você consegue entender que Orumilá, ainda que coloquem Odus diferentes, traz uma mesma mensagem, mensagens muito parecidas e uma acaba complementando a outra. Eu queria dizer para vocês que eu sou muito fã tanto desse pessoal da galera de Rafael Zamora, que são excelentes intérpretes de Fá, da mesma forma que eu sou fã do pessoal de Faniló, da Associação Afro-Cubana. E eu sugiro a vocês que assistam aí o vídeo do meu avô, que é meu babanco, apesar de não termos tanto contato, né, e de repente nem tanta afinidade, independente de qualquer coisa, que sempre é um vídeo muito bem feito, de forma técnica, com uma das melhores interpretações possíveis, tá? Eu peço para vocês, para que todos vejam, porque de fato é magnífico. Eu sou fã de babalaô e sou fã desses aôs também. Bom, começando pela política, eu vou utilizar obviamente meu script, porque nas primeiras letras que eu fiz, eu fui falando de cabeça e esqueci de tocar em pontos que são cruciais. A gente entende pelo Odu Ifá Oturanico que haverá, infelizmente, dentro do campo político, algumas dissidências dentro do próprio governo federal, gente. Esse ano a gente vai observar um pouco de instabilidade política, porque dentro de diversas esferas, isso trazendo para o executivo, legislativo, e uma atuação que deve aí ser um pouco maior, acredito eu, desse ativismo político do judiciário no Brasil, algo que vai deixar a situação do país um pouco conturbada, tá? Pelo Odu Ifá Oturanico, se a gente observar, no caso, a guerra que existe, por exemplo, entre Ossan e Orumilá, é muito provável que haja aí incidência de problemáticas dentro dos próprios ministros dentro do governo federal, que vai dificultar um pouco a estabilidade do governo no Brasil, tá? São pensamentos diferentes, são pessoas que vão pensar em desenvolvimento, outras pessoas vão estar pensando em preservar a natureza e coisas do gênero, e aí o nosso presidente terá que ter um traquejo diferenciado para poder conter o fogo que vai ocorrer dentro da sua própria casa. Por esse Odu, que fala que os pupilos se rebelam, na grande realidade, contra os seus mestres, pode ser que ocorra eventuais rachas dentro do próprio partido político, dentro da própria equipe política de uma forma geral, do governo que é composto por diversos partidos, por conta de uma coisa chamada ego e vaidade, ok? O segundo tópico que eu separei aqui o Lula ele vai sofrer um pouco de decepção com a Suprema Corte e outras pessoas da esfera política. Por quê? A gente sabe que já no começo do ano passado, até o final do ano passado, o nosso presidente indicou aí 2 ministros para o Supremo Federal. Porém, essas pessoas, tá? Zanin, e no caso aí o ministro que foi agora, Flávio Dino, vão trabalhar um pouco que de forma imparcial, trabalhando com justiça. E ao contrário do que foi pensado, já no ato dessas indicações, eles trabalharão de uma forma que será um pouco mais, como eu vou dizer, sem interferir tanto, sem puxar muito a sardinha, a corda para o lado do presidente Lula, ele se sentirá um pouco desprestigiado por não ter algumas observações, por não ter algumas informações privilegiadas desses ministros, tá? Contudo, mais para frente um pouquinho, como eu vou estar citando para vocês,
esses ministros procurarão Lula para fazer articulação política e essa coisa deverá retomar um grau de normalidade um pouco mais para o final do ano, tá? O terceiro tópico está aqui, tá? O quarto tópico, na verdade, que eu falei terceiro e segundo juntos, vai ter um diálogo muito difícil, gente, com o legislativo, tá? Justamente falando a respeito, ainda nesse mesmo caminho, da guerra que Oromilá teve coçanha aí em favor de um protagonista. Vai haver aí, no caso, uma rifa, uma grande aposta entre esses poderes, tá? Também trazendo para o concurso dessa briga, dessa aposta aí, obviamente, o judiciário. E os governos os poderes, na verdade, vão estar fazendo um grande racha, uma briga, uma guerra de cordas entre si, para saber quem tem mais poder, tá? Então, essa interlocução vai ser um pouco prejudicial e aí quem tiver mais habilidade, mais traquejo, mais afinidade política, certamente vai ser quem sairá vencedor, tá bom? Eu vou estar cortando esses vídeos aí em bloco porque a internet não é muito boa. Vamos para o próximo bloco. Então, meus amigos, é um ano que deveras será complicado. E aí a gente vai ver a insurreição, o surgimento de novos protagonistas e antagonistas nesses anos. Por exemplo, esse Odifá, ele fala que aí o Babalaú pode encontrar, no caso, o protagonista, com o diabo disfarçado de mulher. Então é um ano que pressupõe que as mulheres dentro do governo terão um papel que será pontual. Haverá alguns problemas com relação a lançamento de novas campanhas, talvez para uma prefeitura, quiçá, tá? Haverá um problema aí muito possivelmente potencializado no Ministério do Meio Ambiente. Surgirão aí oportunidades de exploração de recursos e coisas que surgirão ao longo do ano, que eu falarei mais à frente, tá? Que pode fazer com que exista um choque, principalmente com a ministra Marina Silva, e pode existir a possibilidade dessa ministra estar largando o governo, tá? O governo federal ainda esse ano, e será um pouco, o clima de tensão vai estar se estabelecendo no governo, e aí só através de muita habilidade poderá se apagar o fogo que surgirá ao longo desse tempo aí, nesse ano de 2024, será um pouco conturbado, tá ok? Crise no setor feminino, crescimento também da renda complementar. A gente vê que o Turanic é um Odifá, que existe um pouco de dificuldade para a pessoa poder se superar com relação às questões financeiras. O Turanico fala, o sol brilha para todos, menos para o Turanico. Independente dessa profecia, ela está ire, a Shekunotá, Kolenendi, o bem de vencimento sobre os inimigos e dificuldades, firme, dado por Egum, essa é a realidade, é uma profecia como a outra, que é um Ibi, um Osobo disfarçado de Ire, essa é a realidade. Então a ministra, por ter um pensamento bem retórico, por ter um pensamento firme e conciso, enfrentará alguns choques e outras pessoas que têm sexo feminino que vão procurar um protagonismo e pode ser que se distanciem tanto do presidente de outros governos, porque a letra para um país governo de estado, prefeituras do Rio de Janeiro, se distancia aí na grande realidade, tá, do projeto num plano maior por diferença de pensamento, não por qualidade de trabalho e coisas do gênero. Na realidade não é isso que vai acontecer não, tá? Ele está falando também aqui, tá, que ministros do Supremo podem eventualmente, através desse ativismo político, provocar, fazer bastante barulho aí com relação a coisas do governo e do legislativo, tá? Eles vão, obviamente, tentar implementar leis limitando os poderes do Supremo Tribunal, do STJ, Supremo Tribunal de Justiça e coisas do gênero, tá? Contudo, será combatido com veemência por parte desses políticos. Existe um caminho, por exemplo, que Xangô não reconhecia o velho que estava sentado, ele achou que aquele rei estava em paz demais, ele resolveu soltar raio para tudo quanto é lado e só uma pessoa não tinha medo. Fala que aí, obviamente, o presidente da República vai adotar uma medida de
austeridade, mas também de introspecção, vai ficar um pouco mais calado, observando. Contudo, no final das coisas, diz que esses ministros que serão mais ativos politicamente, tá? Do Supremo, Judiciário, na política, vão sofrer também com patologias, tá? Tá falando de doença nesse meio, com patologias. Se eu fosse eles, procurava Pai de Santo Babaláu para fazer ebol, gel, o que quer que seja, para poder se livrar de grandes males. Eles podem perder até, inclusive, um pouco da sua mobilidade. Tá? Perdendo também traquejo e muito provavelmente poder de reação com relação à força política. O Supremo hoje em dia é uma das esferas mais fortes do mundo, mais fortes do planeta, ok? Tentativa de impeachment de ministro. Obviamente, como eu falei para vocês, o próprio legislativo ele vai estar aí tentando limitar um pouco desses tipos de poderes, inclusive por conta de algumas questões para salvar a própria pele, porque será um ano de confronto, como está falando Urumi Leosan, numa guerra onde vai haver esse choque, esse conflito bélico. E aí eu acredito que o presidente vai poder interagir entre esses dois campos para trazer uma eventual união, mas isso pode acabar reverberando para o próprio presidente, gerando alguma crise entre seus ministros e tudo mais, porque, ao contrário do que se pensa, não existe um pensamento conciso, unificado dentro do governo. Não. Muito pelo contrário, o governo terá muita dificuldade nessa interpelação política, tá? Interlocução, na grande realidade. Problemas com assuntos bilaterais, não é? A gente vê aí, tá? A gente vê aí que o Turanico, ele começou a fazer oferenda para o Egum do pai, no caso que estava no céu, outro país, outra esfera, outro local, e começou a obter riqueza. E quando ele começou a melhorar de situação, ele começou a reclamar porque ele tinha que ceder muita coisa para o Egum do pai, só que no céu havia uma extrema riqueza que estava guardando o Turanico. Pediu para que a mulher dele colocasse ele dentro do saco, colocasse, obviamente, aos pés do Arabá, e ele fez uma viagem para o céu. Só que quando ele chegou lá, ele estava morto, porque o Turanico, o Oricô, levou ele para o céu, o mensageiro entre o mundo dos vivos e dos mortos. E ao chegar no céu, que ele morreu, o pai dele pensou: isso aqui tudo era seu, meu filho, essa riqueza, eu pedi as coisas para você para poder liberar esses recursos, agora você será rico aqui no céu. Isso está falando que presidentes da república, que governadores, que prefeitos, obviamente o jogo de política é um jogo que você precisa um pouco ceder para poder ganhar, vão reclamar mais um pouco e poderá haver aí um pouco de problema com assuntos bilaterais, internacionais, recursos angariados, diferente de 2023, o Brasil angariou bastante coisa, mas nesses saqueios, por exemplo, para fechar acordos bilaterais, por exemplo, não vai querer ceder tanta coisa, vai perder alguns acordos, a gente vai deixar de fechar alguma coisa, e isso pode afetar diretamente na balança comercial. O Brasil, esse ano de 2023 que passou, conseguiu exportar muito mais do que importar, então por conta disso teve um grande superávit, foi recordista. Esse ano de 2024 não será assim não, ainda porque terá a exigência muito acentuada dos países do exterior tentando entrar no Brasil para poder exportar seus produtos, para poder ganhar dinheiro conosco, e terá um pulso firme, uma mão firme do governo. Contudo, está falando também que numa dessas viagens, tá, governadores, prefeitos e o próprio presidente, como alguns empresários, podem adoecer com risco de morte no exterior, tá ok? Vamos passar ao próximo bloco. Axé. Ainda dentro desse nosso ano político, vai ser o ano que muito possivelmente nós vamos observar uma grande troca em setores que são bem pontuais. E vou falar para vocês setores que são estratégicos. Muito possivelmente vamos observar a troca entre ministros, tá, no governo, entre secretariados de governo estadual e secretariados de prefeitura, isso por conta de pessoas estarem se revelando com segundas intenções. É um ano de espionagem tanto industrial, como é um ano de espionagem dentro do governo, política, uma espionagem política. Isso pode fazer com que o governo precise trocar algumas peças. É um ano que certamente a gente vai observar algumas mortes de pessoas públicas, como eu falei para vocês, o Dudua, aí no caso Iemanjá e Egum, está falando que
É um ano de conquista. O Dudu foi um líder, foi um grande conquistador, conquistou aí a terra de Leifé, tomando a terra de Ibo, enfim. É um ano que a gente tem que observar e ter muito cuidado também para que não hajam golpes dentro do governo, tipo de coisa, e para isso os governantes, os chefes dos executivos vão ter que trocar algumas peças. Passando aqui para a próxima parte do nosso script, tá? Aqui está falando também pelo caminho onde as formigas traziam, no caso, a riqueza para dentro da casa, que a gente vai experimentar um grande crescimento no varejo, ainda que tenha um pouco de endividamento na nossa dívida pública, um pouco de alta nos juros por conta de questões ligadas ao clima, tá? Tá falando que a gente vai experimentar um aumento no varejo e alguns trabalhos que estejam fora da carteira assinada, que são trabalhos, esqueci o termo que se dá, tá? Daqui a pouco eu lembro o termo que se dá, é o trabalho de informalidade para poder estar complementando renda, tá? Mas está falando em que a partir do meio do segundo semestre, meio do ano, um pouquinho mais para lá, a economia ela tende a aumentar, ela tende a crescer. Porém, dificilmente a gente vai atingir números como a gente está atingindo agora, no final do ano de 2023, será um pouquinho de surrealidade por conta de boicotes políticos e pensamentos escusos de pessoas olhando para o próprio umbigo dentro da política, tá? Outro ali que o olho fala onde o milho fez a adivinhação e desceu para o planeta Terra, porém, ele foi assolado, foi atingido por pragas e tudo mais e começou a ser comido pelas pessoas por não fazer ebola. Uma falta de cuidado, de atenção da agropecuária, do agro, vai fazer com que as plantações sejam atingidas por pragas, tá? No caso aí também o tempo, chuva, enfim, o clima de forma geral, aquecimento global vai fazer com que a safra ela não seja tão boa. Isso também reverbera e comunga com a letra Iora e Tunhalara, falam a mesma coisa. Então a gente vai experimentar uma alta na cesta básica, e isso muito provavelmente vai ter um índice geral de satisfação, por mais que os governos tentem aí se superar com relação a essa parte econômica, vai ter um pouco de insatisfação. O governo vai se dedicar como o pai no céu se dedicava pelo filho, mas não vai ter reconhecimento do seu séquito. Então é um ano onde a popularidade do executivo ela tende um pouco a descer, um pouco a cair, tá? Seguindo o script aqui, alta na cesta básica, eu já falei, tá? Aqui tá falando no aumento um pouquinho da produção de frutos, como frutas e tudo mais, mas também tá falando porque as pessoas morreram envenenadas na briga com o Ossan e Orunmilá, com o veneno que o Ossan botou nas frutas, também está falando que a gente pode sofrer um pouquinho com agrotóxico, ter problemas alimentares por conta dessa má manipulação de venenos para que as coisas possam estar ocorrendo, tá? Bom, crescimento de dívida pública, que no final do ano, muito possivelmente, vão tentar impetrar o impeachment contra o presidente da República, que vai tentar o tempo inteiro deixar com que o mercado seja gordo, fazer investimentos robustos do governo, só que isso tudo será cerceado já desde o começo do ano pelo Poder Legislativo. Terá Vamos ao segundo tópico, meu povo, sociedade e saúde. Bom, esse ano é um ano onde as pessoas tentarão, na verdade, obter muitas conquistas e estarão focadas em uma coisa chamada trabalho, angariar recursos. Por conta disso, vai ter uma grande alta aí de problemas psicológicos e psicossomáticos. Crise de ansiedade, depressão, nervosismo, vai gerar aí grandes problemas dentro da família e da sociedade brasileira. Filhos que tentarão se emancipar dos pais para ter a sua vida e terão que voltar para casa devido à dificuldade que o ano vai representar com relação às questões econômicas. As famílias, na verdade, devem se unir para ter uma ascensão econômica, não é hora de se fracionar, de pessoas irem para lá e irem para cá. Tá? E por conta disso haverá, obviamente, uma extrema alta no consumo de alguns remédios que sejam calmantes e tranquilizantes. E isso vai estar acontecendo. Algumas separações de casais, de famílias estarão ocorrendo porque, no afã de angariar recurso e ter crescimento, como está disposto no caminho de algum Iemanjá, onde algum trabalhava demais, enfim, tentou salvar Iemanjá e tudo mais, a mulher começou a ficar, Iemanjá, no caso, começou a ficar chateada com algum pela forma ao qual era tratada, pelo seu jeito rude, e acabou se enveredando pelo caminho da traição.
tá? Essa é a verdade. Então, ela foi mordida depois pelo cachorro de algum, aconteceu outras coisas, todo é um ano que está preconizando aí uma grande incidência de separação e traição dentro das famílias, porque nós devemos pensar e adquirir, como está disposto, doutor Nico, mais sabedoria, mais felicidade do que o dinheiro propriamente dito. Isso é verdadeira riqueza. Saúde é riqueza. E não ignorar a família de forma geral. É um ano onde a gente tem que procurar se entreter junto à família, essa é a realidade. E as mulheres, e até homens também, vão procurar o que não encontram em casa, infelizmente, na rua, tá? E isso daí vai fazer que aumente também a taxa, o índice de crime passional no Brasil. É algo ao qual nós devemos ter muito cuidado, tá? O terceiro tópico aqui do script: a morte aí virava osso, a desfiguração da morte do Zé Goja. Está falando aí para vocês, gente, que tem que observar bastante questões como profilaxia, higiene e coisas do tipo, porque está falando de surgir novamente, de novo surgimento de doenças que já outra hora estavam erradicadas e controladas, principalmente, por exemplo, como leptospirose, coisas do gênero. Está falando que pessoas serão acometidas por pneumonia, por tuberculose, que são patologias que outra hora se encontravam controladas. Isso pode ter pequenos surtos que a própria ciência depois eventualmente virá a combater, tá? Já no quarto tópico, está falando de um pacto que existia com o Urudua aos pés do Arabá, que não estava sendo mais cumprido. E o que isso estava ocasionando? As pessoas nasciam, faziam lá o pacto com o pé do Urudua, uma cerimônia aos pés do Arabá, não estava sendo cumprido, e o Urudua, então, acionou a morte para poder se revoltar, se revirar e começar a atacar os seres humanos. Começou uma grande taxa de mortalidade. Está falando aí que as pessoas, por uma questão política, estão deixando de vacinar seus filhos. E pessoas adultas, por exemplo, não se vermifugam, não tomam vacinas, enfim, tem a vacina do HPV. Fala de um grande índice de patologias que serão ocasionadas, na verdade, pela falta de cuidados médicos, pela baixa taxa de vacinação, e isso pode fazer com que haja o surgimento de doenças que outrora foram erradicadas, pequenos surtos que serão, obviamente, debelados, porque no final dessa história as pessoas voltaram a cultuar o Dudu, e o Dudu mandou que a morte se apaziguasse. Então é um ano que pode haver pequenas, em locais, obviamente, isolados, ou algo que seja de uma forma pontual, surgimento de novas doenças, e um pouco dar no mínimo baixíssimo cuidado com relação a questões de saúde, tá? Por questões políticas, por ignorância, na verdade, tá? A saídas e regressos de filho lá, já falei. Separação e rompimento de casais, a gente já tocou nesse ponto. Empresas que foram privatizadas, sociedade de saúde, está falando de investimentos possivelmente que não darão tão certo quanto o esperado, tá? E aí, como o sol não brilha para todo mundo, não brilha para todos, está falando aí que algumas empresas podem, inclusive, fechar sua porta ou ter prejuízos que sejam basicamente beirando algo que a gente pode dizer astronômico, tá? Empresas públicas e privatizadas que podem estar ruindo aí. A gente vai passar para o próximo bloco, gente. Então, meu povo, voltando aí a um assunto que é bem sério, tá? Existe um caminho, de Oturonicu, que é o caminho do gato, e esse gato ele fez para poder comer a carne do açougueiro, só que aí o corvo passou, pegou essa carne do açougueiro, carne bovina, obviamente, e voando foi ovacionado pela raposa, que falava que ele era uma águia perfeita, e ao se distrair deixou essa carne cair. E a raposa comeu dessa carne, só que ela não contava que o açougueiro tinha envenenado aquela carne, porque o gato estava comendo muito dessa carne. Ou seja, isso está falando para dentro da nossa sociedade, tá aí de saúde. Primeiro tópico, primeiro ponto, que nós podemos ter aí problemas como doenças no nosso gado bovino, talvez no nosso gado suíno, enfim, e sofrer algumas sanções de barreira sanitária de outros países, ter problema aí com a exportação do nosso produto, que é a carne. O agropecuário ele vai sofrer um pouquinho esse ano, está falando, inclusive por agrotóxico, por doenças, pode ser assolado e atingido por pragas, inclusive, fazendo com que essa safra seja pequena, e está falando que o nosso mercado, na verdade, interno, ele tende a mais depois do meio do ano, começar a sofrer um pouco na baixa de alimento. A gente pagar um pouco mais barato por essas questões. Contudo, existe o ônus disso tudo, tá?
A raposa comeu aquela carne, e a raposa, ao comer aquela carne, ela morreu envenenada, como está disposto nesse caminho, de forma muito brilhante, de Oturoricô. Ou seja, está falando que nós possamos vir a sofrer aí de algumas doenças que são ocasionadas por questões alimentares, por agrotóxicos, por venenos, por patologias que são oriundas desse tipo de coisa, esse tipo de carne, tá? A próxima parte agora está falando de um endividamento de uma parcela da população brasileira, que ao tentar conquistar coisas, compras de bens duráveis, como carro e tudo mais, vão estar acionando aí alguns agiotas, tá? A agiotagem no Brasil é crime, é proibida, inclusive quem cobra dinheiro também pode estar em maus lençóis. Contudo, está falando Ifá que isso aí pode fazer com que gere morte. Existe um caminho onde Orumilá, Iroco e Eleguá pegaram dinheiro para fazer ebó da morte, da própria morte. E a própria morte, depois de 3 dias, veio cobrar esse dinheiro. Matou Eleguá, Exu, Elegbara, e transformou ele em orixá. Matou Iroco e transformou ele em orixá. Enterrou eles na lama, aquelas coisas, se tornaram orixás, e Orumilá conseguiu se salvar, se tornando uma criança e sendo acolhido pelo Irumolé Aie. Então tá falando, gente, que não é um bom ano para a gente mexer com a agiotagem, não é um ano para a gente estar mexendo com empréstimo, por mais que o governo está tentando controlar essa parte de juros, de fazer o Banco Central abaixar um pouco os juros, isso não deve estar ocorrendo tanto. Tá? O juro deve baixar, mas deve baixar muito a menos do que o esperado. Está falando que a agiotagem ela pode se tornar um problema e pode ter morte por esse crime que está ligado a essa parte de agiotagem, tá? Então nós devemos, na verdade, ficar de olho. Está falando que o Orumilá se tornou uma criança e foi acolhido e criado e mamou no seio do Irumolé Aie. E depois está dormindo junto, se aconchegou junto com o Irumolé Aie, se tornando, na grande realidade, aí, um homem adulto e revelando sua identidade só para ela. Depois ela traiu esse Orumilá por revelar o secreto dele, que era uma criança, porque o Orumilá estava fugindo da morte, fala de fuga, de evasão e fala de exílio de algumas pessoas políticas para se livrar da cadeia, tá? E se livrar também de convulsão social, tá falando Ifá nesse quesito também, tá? Mas isso aí é assunto para outro dia. Tá falando que pode estar existindo uma taxa e numa diferença de relação entre casais de idade, mas também numa taxa de pedofilia esse ano. Então nós devemos ter olho e estar cuidando também dos nossos filhos para que a gente não tenha nenhuma outra espécie de problema. Da mesma forma que está falando que a partir do momento em qual o casal se tornar inimigo, um pode se tornar inimigo do outro, aliás, vai estar se tornando, seria redundante que eu falei, mas um pode se tornar inimigo ao ponto de revelar secretos e segredos e ter, mais uma vez, como está falando Ifá, crime passional. Nas relações a gente deve cuidar muito da nossa relação, tá? Está falando o Ifá Oturanico também de um grande abandono do setor idoso, das pessoas da terceira idade, e problemas, inclusive, com questões, coisas relacionadas à herança. Então, a gente tem que estar de olho em documento e tudo mais, e lembrar que idosos somos nós no dia de amanhã. Temos que tratar muito bem da nossa camada, que tem mais idade, que é mais idosa, para que a gente não perca, inclusive, os benefícios, a honra, tudo que essas pessoas podem deixar para a gente, tá ok? Abandono do lar, diminuição de recursos para a faculdade, coisas do gênero. Temos que prestar atenção bastante nisso também, gente. Não é porque a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro que a gente tem que deixar de estudar. Diz Ifá Oturanico que a sabedoria é a maior riqueza que existe. Então, vamos focar em estudo e qualificação profissional, porque para o ano de 2025, muito possivelmente, promete bastante oportunidade de ascensão e crescimento, mas com qualificação, tá? Então essa parte de saúde e sociedade a gente vai ficar por aqui. Vamos ao próximo bloco, natureza e ciência. Axé. Voltando aí, gente. Ciência e natureza. Bom, o Oturanico diz aí agitação do mar. A gente pode trazer isso por diversas fases, diversas formas de analogia. A agitação do mar está falando também que a gente pode ter aí surpresa com um movimento um pouco maior de trabalhos que sejam oriundos com o mar, tá? Maior nível de exportação. Existe um grande projeto já de alguns anos, tá? De tentar fazer através de uma estrada de ferro para que se ligue o nosso país ao oceano, se eu não me engano é Pacífico, né? O Oceano Pacífico, a gente já exporta pelo Oceano Atlântico, mas existe muita coisa aí boa com relação à indústria naval que deve receber uma injeção de investimento, tanto de fora quanto de dentro, aí no caso, com o governo e tudo mais, regiões costeiras, na verdade, com relação a esse tipo de assunto.
não é essa parte econômica vinda através do mar. Da mesma forma está falando em fato também que existirão aí pequenos riscos na beira do mar. Como o ano passado também vai ser um pouco menos do que foi 2023 no começo do ano, mas fala aí de chuvas que podem gerar aí grande comoção, grandes tragédias, porque como o Xangô passou jogando raio em todas as pessoas num desse caminho, está falando que vai ter chuvas com raio, vai ter quedas de raio, vai ter quedas de barreiras, o mato vai continuar invadindo, aquela história que a gente já conhece já de alguns anos, mesmo que ainda tenha baixa incidência, mas vai ser de forma muito pontual e o governo vai estar interagindo e agindo para salvar as pessoas com relação a esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de fenômeno ele continuará acontecendo. Aí existirá investimento nas empresas navais com relação à defesa, com relação a portos e tudo mais, essa parte da economia e os estados que são costeiros vão estar na grande o galo aí, o Mundadil. E os países que são costeiros, na verdade, vão estar recebendo alguma espécie de investimento e essa parte tem a começar mais no final do ano a florescer, angariar recursos, tá? Tempestades com raio, já falamos, doenças do trabalho, hipertensão, diabetes, problemas de pele, resistência fúngica, pneumonia e tuberculose tem que ser extremamente bem orientada e as pessoas precisam procurar se cuidar com saúde por conta de alguns patógenos existentes, tá ok? Bom, investimento em setor naval, já falamos. A insubordinação do protagonista feminino, a mulher virou o diabo. Bom, ciclones cheias, essa parte eu acho que a gente pode estar encerrando por aqui, tá? Tá falando também que as mulheres precisam procurar, quando estiver chegando o seu tempo, uma coisa chamada reposição hormonal, gente. A mulher, tanto por um odor que foi falado em hora tunelada e agora, brilhantemente pelo doutor a mulher muito possivelmente vai estar com a paciência muito curta e aí terapias, inclusive reposição hormonal, vai fazer com que a mulher ela fique um pouco mais mansa. A natureza da mulher vai estar muito aflorada e nós devemos a elas, na verdade, todo o respeito possível. E a gente vai passar agora ao próximo bloco, religião, para estar finalizando o nosso vídeo. Axé. Então, gente, vamos à cereja do bolo, falar aí sobre religião. Meu povo, esse ano é ano de Egum. Odudua representa todo o poder ancestral. Odudua, quando conquistou lá Ileifé, da tribo de Obatalá, ele controlava, ele manipulava. Egum. Então é um ano que a gente deve contar muito com Egum Essá, os Eguns ancestrais, familiares, inclusive, Egum Ará. Devemos contar muito com Egum. É um ano que vai estar em alto aí com essa religião, que é Egum, que é Ogé. É um ano onde as pessoas precisarão do concurso de um poder chamado Oro ou Oro, dentro da nossa cultura, e precisarão também da famosa Ibolê Egum, ou Agitena Egum, ou a famosa Teria Egum, para poder estar cultuando aí seus espíritos, principalmente masculino, porque fala do espírito paterno, espírito masculino, da ancestralidade masculina gerenciando o mundo, tá? Da mesma forma que poderão também estar cultuando as deidades femininas. Está falando aí que a riqueza, senhores, a riqueza ela vem dos céus. Ou seja, é um ano em que não está favorável para aquelas pessoas que costumam pensar só com o olhar, na verdade, econômico e protelando para fazer ebor, não querendo angariar ou gastar não querendo gastar o seu recurso financeiro para poder angariar aí os seus bens, as suas dádivas. Está falando que o céu vai liberar recursos pouco a pouco, de acordo com que a gente se atire em direção a fazer as obras do ebós, de acordo com o que está falando em fato, tá? Está falando que é um ano de fato que não vai ser muito bom para que as pessoas tomem consultas com espíritos de pombagira, preto velho, caboclo, esse tipo de coisa, porque isso é uma característica do Odu. Eu não estou falando que a gente descredibilizar um bando ou o que quer que seja, muito pelo contrário, mas está falando que essas entidades vão falar, mas isso tudo deve ser conferido diretamente com alguma espécie de oráculo, como o jogo de búzios ou propriamente o Opereifá, de fato, de uma forma geral, tá? Não descredibilizando a religião de ninguém, mas está falando que aí por conta de Afimaí, uma sombra que se interpõe entre os religiosos, a maldade se interpõe entre os religiosos, eguns que sejam prejudiciais, que podem estar se misturando através de um transe, uma incorporação com essas divindades, pode estar fazendo com que
existam frações de verdade e outras coisas possam ser eventualmente mentirosas na verdade, com algumas consultas pode ser prejudicial, pode ser danoso. É um odefá, como o Iori Tunelá está mandando as pessoas cultuarem divindades infantis, e beijo, ouvir vuns dentro do culto banto, aqui como a gente conhece de forma peculiar no Brasil, como os hereis, os malucos, enfim, o que quer que seja, embejada, esses orixás, esses santos, esses eguns, esses seres divinos, eles são quem abre a porta do céu, como está descrito no Odu, aonde o Orumilá tem que passar por diversas etapas, eleguar com a linha, tem que passar, dar os ovos para o batalá, e são as crianças que abrem a porta para ele poder entrar e adquirir as bênçãos e a riqueza que está guardada nos céus. Então essas divindades elas precisam ser cultuadas. É o ano onde Xangô se libertou da escravidão, meu povo, através da música, tocando. Como está falando sociedade, que vão surgir novas bandas, haverá, obviamente, separação de alguns grupos, de alguns artistas que vão fazer carreira solo, mas também surgirão novas pessoas no mundo artístico através da música. Será um ano de bastante cultura no Brasil, tá? Voltando um pouquinho lá atrás que eu acabei não falando. Será um grupo onde as pessoas que têm o seu tambor, que têm o seu toque, têm que estar tocando o tempo inteiro. É a música que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente se estabeleça como povo, como país, como liderança religiosa, trazendo para dentro da vida de todos nós o toque do tambor. Prosperidade, essa é a realidade, tá? Cultuar a divindade infantil, não só negar oferendas para que obtenha prosperidade. A gente tem que lembrar aí que o pai estava mandando toda a riqueza, a pessoa que, ao querer contestar com a espiritualidade, subiu aos céus, ficou por lá mesmo, morreu. Tá? E a riqueza não pôde ser utilizada, não pôde ser usufruída, né? Realidade por falta de empenho religioso, a pessoa protelando para gastar dinheiro. Infelizmente tudo tem um custo, essa é a realidade, tá? Terá também um grande fenômeno, tá? Porque o Turanico ele fala assim: se você está feliz na terra, venha morar ao meu lado, eu vou te trazer para que seja feliz ao meu lado. E da mesma forma que o Dudua reclamou de uma ausência de uma cerimônia aos pés do Arabá, que era feita para ele, será um ano ao qual se sonegarão oferendas, se sonegarão ebós, se sonegará também aí circunstâncias religiosas ao qual os orixás, as cerimônias mal feitas virão a cobrar a pessoa. Então, aquelas pessoas que estão depressivas, aquelas pessoas que na verdade acabarão por não fazer cerimônias completas, poderão estar sofrendo aí até inclusive com doenças e mortes por falta de perícia dos sacerdotes. Então a gente tem que estar sempre num lugar que nos inspire confiança, que tenha obviamente o apoio da espiritualidade, porque o Turanico fala que o santo e os eguns nos matam se a gente estiver devendo. Meu povo, consciência, tá? Com relação à espiritualidade. É um ano também onde nós sofreremos de bastante obsessão por eguns. Nasce a cerimônia chamada Paraldo ou Opa Araado, os animais que se matam por trás do corpo, para que nos livre de influências perniciosas e negativas de espiritualidades ruins. Haverá muito problema de assombração, problema com egum, dupla personalidade, tudo gerado por essas entidades de forma perniciosa e nociva. Devemos contar com os objetos babalôs de chás e principalmente com os babalôs de Fá para poder estar sanando esse tipo de coisa na vida da gente, ok? Vamos para o próximo bloco, que a gente já vai encerrar. Bom, gente, para finalizar, vamos falar mais alguns tópicos desse script que eu fiz aí para vocês, tá? Bom, a gente não deve jamais, gente, esquecer de alimentar Egum e alimentar o Orixá, a cobrança do mundo espiritual pelos nossos ancestrais. Egum não deixa de ser como se fosse Orixá para a gente, principalmente Egum pode ser altamente decisiva nesse ano. Então vamos lembrar de alimentar essas divindades antes de alimentar o Orixá. A gente pode vir a ter problema da mesma forma que assim nós fazemos com o Exu, tá? Devemos lembrar também, tem um caminho muito interessante, que é o caminho do gato, que eu falei um pouco mais acima, que fez Ebó para poder comer a carne do açougueiro, mas o corvo roubou aquela carne e a raposa comeu a carne do corvo e morreu envenenada. Vai ser muito normal a gente estar fazendo Ebó para determinados fins e a gente às vezes acabar não conseguindo
atingir aquele objetivo diretamente. As pessoas vão achar que o ebó não surtiu efeito, muito pelo contrário. Está falando isso também, que perdendo se ganha. Vamos lembrar, o gato comeu aquela carne, a raposa comeu aquela carne que o gato queria comer, só que essa carne estava envenenada. Então, na verdade, o orixá, ou os eguns, vão estar nos livrando de alguns maus, e a gente não vai ter a sabedoria de entender qual o passo. A espiritualidade, na verdade, vai estar nos mostrando do que a gente vai estar sendo livrado na grande realidade. Então pode ser comum a pessoa fazer crítica por estar fazendo ebó e ter perdas pontuais, não de um âmbito geral, mas perdas pontuais. Na verdade, a gente vai estar se livrando de alguns males, tá? É um ano que afirma aí, a sombra do mal toma conta, se interpõe entre o Babalaô e Olófelo do Mal. Ele está falando que vai ser um ano de bastante bruxaria e da mudança de caráter de alguns líderes sacerdotais, bem como de alguns adeptos de religião que vão dispensar e utilizar a mão da bruxaria. Gente, é necessário fazer muito ebó, cuidado para que não comam bruxaria, cuidado a casa das pessoas ao quais vocês vão, para não comer bruxaria, porque será um ano bastante complicado. E lembrando que quem faz o bem receberá o bem aos montes, mas aquele que faz o mal também vai colher desse plantio, receberá também o mal aos montes. Então a gente tem que ter atenção com esse tipo de coisa, tá? Bom, é um Odifá também que fala da perda do pai, da falta, da ausência do pai e da cultuação do espírito amado, do espírito do pai. E infelizmente esse ano será um ano onde a gente vai estar enterrando alguns ícones religiosos. A gente pode incluir algumas mulheres nisso também, mas haverão perdas de cantores, de políticos e principalmente, como a gente está falando de religião, de sacerdotes ou ícones religiosos. Esses serão dignos de todo o nosso respeito, de culto, para que a gente possa prosperar. O trabalho, gente, não acaba aqui na Terra. Aqui na Terra é um começo, é uma passagem. Lá em cima também continua. Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Tem o Canaçode para falar, tem o Tuda da Coi para falar de bastante doença. O Canaçode fala aí que as pessoas querendo ajudar vão ser agredidas, terão suas partes quebradas, como o cachorro tentando ajudar o Urumilá. O Urumilá se encontrava depressivo, foi maltratado pelo cachorro. Um ano de carência afetiva, de falta de amor. Procure seus velhinhos, procure seus pais, seus zeladores, seus sacerdotes. Vamos nos unir mais, porque fala aí que nós precisamos estar unidos. Cultuar os orixás é essencial. Oiá, Oxum, Odua, Iemanjá, principalmente Egum. Nós devemos nos abraçar para passar por esse período de dificuldade. O ano começa conturbado, mas será um ano de vencimento, de vitória. Não vamos esquecer tanto quanto 2023 está falando em Fá, mas de verdade vamos esquecer de uma forma mais sólida, mais bem feita, e o sucesso estará à nossa espera. É só a gente fazer ebó e cultuar as divindades. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo ano. Iboru, Ibai, Boxixi, Axé, Moforibari, Ireifá. Grande abraço a todos. Até mais. Axé.